Entrando na apresentação, eu gosto de deixar sempre uma mensagem. Grandes descobertas e progressos, invariavelmente, envolve cooperação de várias mentes. Quem falou isso foi Alexandre Graham Bell, antes dele inventar o telefone. Então a gente tem que estar fazendo uma cooperação. E a presença de 50 cidades dentro de um evento como esse mostra a importância da união das pessoas. Aqui tem um pouco da nossa história. Nós fazemos parte também do DTCEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Turístico, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Temos alguma experiência em fazer vários planos diretores de turismo de municípios, centro de referência de modalidade olímpica e também estudos de habilidade hoteleira e de turismo, produtos turísticos. Temos um grupo aí com mais de 25 hotéis dentro do Brasil, compra e venda de meios de hospedagem e também implementações. Temos a honra de fazer parte hoje, sou secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo. Para quem não conhece, o Conselho Estadual de Turismo tem como presidente o secretário Nércio Bento, o secretário executivo somos nós, depois nós temos todas as entidades do turismo, a Precep, as câmaras turísticas, a BH, os hotéis, a ABAB, as agências, a Albraf, as feiras, e nós temos também todas as pastas principais do governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a Secretaria de Finanças e assim por diante. O Conselho Estadual faz essa ponte que é ajudar todos vocês, os Conselhos Municipais de Turismo, a se organizarem também. Estamos aqui pela BH, Associação Brasileira de Hotéis, uma entidade fundada em 9 de novembro de 1936 por Getúlio Vargas. Ela fez 80 anos agora. Fizemos um evento grandioso no ano passado na Câmara dos Deputados. Fechamos o Congresso Nacional com mais de 700 donos de hotéis dentro do Congresso Nacional. Estamos presentes nos 26 estados mais federal, aqui dentro do Brasil, e representamos hotéis, flags com hotéis, resorts, pousadas. Então vai desde o Hilton, Hyatt, WTC, Rede Accor, passando por uma pousada da Diva, no Petar, ali do nosso vice-presidente também, o Júnior. A BH hoje nós montamos uma diretoria, e essa que é a parte inteligente. Nós pegamos líderes de vários setores, por exemplo, o Patrick Mendes é o presidente da Accor, o Rui Manuel é o presidente da Meliá, o Manuel Gama é o presidente do FOB, que é o Fórum das Operadoras, e o presidente da Travel In. E fomos pegando líderes, o Antônio Dias, da região aqui de Campinas, do Royal Palm Plaza, e também um dos fundadores do Convention Bureau de Campinas, ou seja, as lideranças. Fomos para a região de Campos Jordão, Natan é presidente da Estação de Turismo de Campos Jordão e hoteleiro. Então a ideia é o quê? Ter líderes em várias cidades, várias do estado de São Paulo, para gerar agilidade, representatividade e força dentro do mercado. Um exemplo é o próprio Alex Mendes, que é dono do Parque Balneário do Mendes Convention Santos. E nós também temos, então, um conselho fiscal com vários membros, inclusive o pessoal de Águas de Lindóia da região faz parte dentro da nossa diretoria, dentro do conselho, como vice-presidentes, e diretorias seccionais. Várias cidades que têm representantes e lideranças que fazem parte do Contur, que fazem parte também da associação comercial, são nossos líderes. Aqui na região também, a região de Socorro, nós temos outro vice-presidente, que é o Zé Fernandes, que é um grande case. Vocês precisam conhecer acessibilidade, inclusão social e sustentabilidade no Parque dos Sonhos e Campo dos Sonhos. E montamos um conselho consultivo de várias lideranças que muitas vezes não são diretamente hoteleiros, como nós temos o Mestre Zupo, como o Tony Stan do São Paulo Convention Bureau, ou como o Guilherme Paulo da CVC. Para o quê? Para fortalecer um pouco mais esse mercado como um todo. E 3 grandes comitês. Da Thelma Bartolomeu, que é a doutora, ela cuida da parte de sustentabilidade. Nós temos o Edson Possafari, que hoje é o diretor de acessibilidade da CET de São Paulo, e já foi secretário de pessoa com deficiência do Estado, e o Adilson Toledo, que foi o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, está cuidando do Comitê de Segurança, para a gente poder abranger essas informações. Turismo como fator de desenvolvimento econômico, eu não vou entrar com profundidade, até porque foi muito bem abordado pelo secretário e pelo prefeito Fernando, mas eu quero deixar alguns números. Turismo internacional, isso é dado da OMT de 2016 já, são 1,2 bilhões de turistas pelo mundo, de acordo com a Organização Mundial de Turismo. Nós estamos falando de 1,5 trilhões de dólares em PIB, só em divisa de exportação de turismo. Nós estamos falando de 7% das exportações mundial do planeta. Só os 10% do PIB do mundo é ligado ao turismo. Por isso, quando nós vemos vários prefeitos, vários secretários, vereadores e empresários empolgados com o turismo, nós estamos falando em números reais, nós estamos falando da indústria que mais vai crescer, nós estamos falando de uma indústria trilionária do mundo.
Estados Unidos, no ano passado, faturou 204 bilhões de dólares em divisas de turismo internacional. É por isso que é tão forte, e o secretário está falando de regionalização. Veja como funciona a região de Orlando. Você tem lá Flórida, você tem Orlando com os parques, depois a pessoa precisa até Tampa, depois a pessoa vai até o Cabo Carnaveral, vai até Kissimmee. É uma união das cidades. É por isso que o Magecamp, é por isso que o Circuito das Águas, o prefeito Rodrigo está aqui, o presidente do Circuito das Águas, é tão importante a regionalização, porque aí a pessoa precisa ficar não 1, 2, 3 dias, sim 7, 8, 10 dias no município. E a França, no ano passado, recebeu 84,5 milhões de turistas internacionais. E aí você vê a importância do que nós temos dentro do turismo. Quando nós falamos disso, e aí esse quadro também é um quadro da OMT de 2015, fala do fluxo de turismo nas Américas, na África, Europa, Ásia, e eles falam inclusive do Oriente Médio. Nós estamos falando aí de 1,2 milhões, de 1 bilhão de turistas, na verdade, e só de receptivo, mais de 1,26 trilhões no receptivo. Lembra que eu falei do emissivo? Mais de 1,5 trilhões. No receptivo, 1,2 trilhões de dólares. Então, esse é o mercado que nós estamos falando, esse é o potencial que nós temos. E a projeção de crescimento, então, do turismo internacional, de exportação, é muito maior ainda. E hoje nós temos um bom presidente, que é o Vinícius Lumertz, que conhece da parte técnica. Nós estamos falando de 1950 de 0 turistas internacionais para chegar a 1,8 bilhões de turistas em 2030. E hoje nós já estamos próximos a nós estamos falando aqui de 1,4 em 2020. Bilhões de pessoas. Hoje só os chineses estão mandando mais de 120 milhões de turistas todo ano. E aí quando fala, mas como é isso? Como isso é possível? Se você pegar, são 2,3 bilhões de população, 10% se fosse da classe média que poderia fazer uma viagem, nós estamos falando da população do Brasil. 230 milhões, mais do que a população do Brasil. Se 10% disso for da classe média alta, estamos falando de 23 milhões. É que o secretário falou da região da Grande São Paulo, de pessoas da classe alta chinesa. E nós vamos falar da classe super alta, mais 10% disso vai para 2,3 milhões de chineses fixos. É por isso que quando eu estava na Suíça no mês passado, e nós cruzamos com um monte de chineses comprando relógio de 20 mil dólares. Nós estávamos só olhando e cada um comprou 10 deles. Mas como fazer isso? Uma forma profissional. E aí, quando nós falamos da balança de turismo, o Brasil é o primeiro em potencial de recursos naturais. Isso a gente não pode mentir por essa região. Ela é maravilhosa, ela tem um grande potencial de recursos naturais. Mas o Brasil recebeu, de acordo com o Ministério, 6,6 milhões de turistas estrangeiros, gastaram 6,2 bilhões de dólares no Brasil. Só que 22 milhões, já caiu esse número, antigamente era 27. 22 milhões de turistas foram para fora e gastaram 23 bilhões de dólares. Isso significa 20 bilhões de dólares de déficit na balança comercial de exportações do Brasil. E quando eu falo desse número eu fico um pouco triste, porque o México, em 94, tinha 4 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil tinha 4 milhões. O México chegou a 33 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil está com 6,6. Mas o que é isso? É fazer como o Zucco sempre fala, é fazer como Portugal está fazendo, Espanha faz. O Japão mesmo acabou de aprovar o jogo, tem 20 milhões querendo 40 milhões de turistas. É trabalhar profissionalmente o turismo. Você precisa ter gente técnica, você precisa ter gente que conhece de fluxo, você precisa fazer estudos de demanda, você precisa conhecer o mercado com profundidade para que isso tenha um resultado efetivo. Mercado hoteleiro, eu vou passar. Basicamente, nós temos 4 grandes entidades: a BH, Associação Brasileira de Hotéis, nós temos o FOB, que foi criado em 2002, que é o Fórum dos Operadores, que é as redes. Hoje o presidente é o Manuel Gama, que é vice-presidente da BH São Paulo e presidente da rede Travelin. Nós temos a BR, Associação Brasileira de Resorts, que foi criada em 2001, que cuida dos resorts. Mas uma coisa legal é que todos os resorts do estado de São Paulo são associados à BR e à BH também. E nós temos a Federação Brasileira de Cuidado de Alimentação, que é o órgão ligado à CNC, no sindical. E tem a entidade principal internacional, a International Hotel and Restaurant Association, uma entidade que também foi dada no início dos anos 30. É uma entidade que tem a cadeira na OMT, representando a hotelaria. Nós fomos ser palestrantes algumas vezes nesses congressos internacionais, representando o Brasil. Quando nós falamos, eu gosto de deixar alguns números. Só a cidade de São Paulo, nós estamos falando de 430 mil hospedagens,
43 mil apartamentos, unidades habitacionais, empregamos 39 mil pessoas diretamente. Isso gerou, em 2016, 2,3 bilhões de reais em diárias e 1,1 bilhões de reais em alimentos e bebidas dentro do estado de São Paulo. Mas nós representamos o estado de São Paulo, estamos falando do universo aqui. Dentro do estado de São Paulo são 2.550 mil hospedagens. Eu estou falando de hotel, flat, condotel, resort, pousada. Nós temos 182 mil apartamentos de hotel dentro do estado de São Paulo. Isso representa 105 mil trabalhadores diretos e multiplica por 6 os indiretos, porque isso é do pessoal da jardinagem, isso é do pessoal de segurança, de todo mundo. São 140 mil hospedados todo dia em algum hotel do estado de São Paulo, 7,3 bilhões de reais de diárias e 1,5 bilhões de reais de alimentos e bebidas. Mercado brasileiro, 25.800 mil hospedagem, 502 mil apartamentos, 20 bilhões de reais em diárias e 5 bilhões de reais em alimentos e bebidas de hotéis. Por isso da importância, por isso da pujança, por isso que o mercado é tão importante. Nós estamos falando agora de turismo. Acabou aqui. Hotelaria, excelência em atendimento. Eu vou passar isso muito rápido porque o tempo já está acabando, mas característica do produto hoteleiro. Ele é intangível, ele é impossível de ser trocado, é altamente perecível, ele tem inseparabilidade, instabilidade de demanda, variação e necessidade de serviço e sazonalidade. Quando nós falamos de turismo, ele é muito parecido. Por isso que não deveria ter o carro lá quando está produto perecível. O produto mais perecível é o turismo. Se você tem um hotel de 40 apartamentos e ficou 10 vagos, no dia seguinte não vai ter 50, vai ter 40 de novo. Se levantou, voa um avião que tem 200 lugares e ficou 100 vagos, no próximo você não tem 300, você tem 200. Ou seja, é muito mais perecível que ovo, é muito mais parecível que flor, é muito mais parecível que carne. É o produto que precisa de muita divulgação, porque ele não é estocado, ele depende de uma estabilidade de demanda e a sazonalidade, todo mundo sabe. Na cidade de São Paulo, cidade de negócios, segunda começa a crescer, terça e quarta atinge um pico, quinta começa a cair, sexta e sábado cai. Cidade de lazer, ao contrário, sexta começa a subir, sábado chega, domingo começa a cair, feriado sobe. Então, é um produto muito estável. Nós temos também a demanda do turista, isso que o secretário e todos falaram aqui. Hoje a pessoa quer viver experiência diferenciada, todo mundo quer curtir. Você fica esperando ganhar curtidas. Sonho de consumo, viagem é sonho de consumo. Uma pessoa guarda o dinheiro, acumula sua riqueza para poder viajar. Não só do ponto de vista de turismo e lazer, como de turismo e negócio. Quando o empresário fecha uma sala como essa e vê e contrata vários hotéis, ele está precisando que ele venda mais, que o produto dele seja divulgado. Então é um sonho de consumo. Pode ser por direção para o negócio. Precisa interagir com as pessoas. O turista precisa de pessoa gostar de pessoa, olhar nos olhos, sorrir. Esse é o turismo. Atendimento das demandas e qualidade nas UHs. Quando nós falamos de atendimento, de excelência de atendimento do hotel, nós precisamos de padronização. Porque você tem que da mesma forma hoje, e o secretário colocou muito bem, produto. E daqui a um ano tem que ser o mesmo atendimento. Por isso que as redes hoteleiras trouxeram uma boa lição para o mercado hoteleiro brasileiro, porque elas trouxeram padronização. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que trabalhar? O bom senso. Bom senso deveria ser, não tem contraindicação. Se você sabe o que precisa fazer, o anjinho sempre está falando que nós temos que fazer de bom. Se a gente seguir ele, nós vamos muito bem. Ele tem que ser humanizado. E aí vem mais uma oportunidade do turismo. Muitos turismólogos, muitos hoteleiros estão entrando no ramo hospitalar. Para o quê? Para cortesia, para humanizar, para trabalhar as pessoas, os pacientes e assim por diante. Tem que ser cortês, integrado e tem que criar diferenciais. Se você não criar um diferencial, como aqui eu lembro, tem o bonequinho ali da Rosinha, ali atrás, ou mesmo, você não cria identidade, você não mostra. E aí vem o que? Os hóspedes, parceiros, colegas de trabalho, carteira de clientes, institucional, governo e fornecedores. É uma cadeia produtiva unida com um círculo virtuoso E o marketing hoteleiro, que é público, política, parcerias, publicidade, mensuração, mídias, merchandising, pesquisa, CRM, distribuição, segmentação, localização, público-alvo. Você tem que trabalhar todos esses pontos dentro de um produto de marketing hoteleiro. Parcerias são chave de sucesso. E como minha apresentação ela entra com assunto estratégico de captação, como captar? Eu acho que vários prefeitos já vieram me procurar. Como eu faço para trazer um hotel para o meu município? Como eu faço para o hoteleiro se reinventar? E aí eu começo com uma frase do Philip Klotter, o Papa do Marketing. Boas empresas atendem as necessidades dos clientes. Ótimas empresas criam demanda.
O que a Apple faz? A Apple coloca o Brad Pitt, coloca a Angelina Jolie, coloca os principais astros em todos os filmes, a pessoa está usando o celular da Apple. Ele não precisa fazer propaganda, ele faz um merchandising, todo mundo abre o computador, ele está da Apple, a pessoa fica com necessidade de comprar. Ela quer ser a primeira a postar depois que comprou o iPhone 7. E assim como a pessoa vai para Disney, vai para Las Vegas, ou vai para Paris, ela quer tirar foto lá do lado. Por quê? Criou uma referência. A parte institucional é muito importante. Trabalhar a mídia a seu favor. Nos últimos 3 anos, a gente teve 6 vezes no Jornal Nacional, mas falando de coisa boa, falando de Copa do Mundo, de Olimpíada, falando da ocupação e assim por diante. Já tem uma plaquinha lá de tempo esgotado, mas isso eu preciso falar para vocês. É preciso regulamentar impactos da economia colaborativa, e aí nós estamos falando de cada cidade. Ontem eu estive com o secretário Júlio Sesson da cidade de São Paulo, e junto com o João Dória também, para falar o quê? Estamos perdendo a arrecadação. Está voando pelas mãos a arrecadação dos municípios. Por quê? Porque tem hotelaria informal que não está recolhendo imposto, não está contratando pessoas. Porque tem, por exemplo, Airbnb que não está recolhendo 1 centavo de imposto para o município ou para o país. E, além disso, não tem a segurança, o turismo sexual de crianças e adolescentes. Como fica? Trabalhar a acessibilidade, porque a acessibilidade, a inclusão social, ela, além de da mídia, pega o exemplo do Campo dos Sonhos. Ele está indo para o 4º hotel, um hotel 60 centavos, com uma ocupação real de 82% ao ano. São Paulo fechando 49% de ocupação em média no estado. E aqui é o ponto principal que eu finalizo: como a gente traz mais hospedagem para os hotéis. O primeiro é uma política de incentivo público. Precisa trabalhar com os vereadores, precisa trabalhar com o Contu, lei de incentivos que podem ter concessão de área, abono de ISS, abono de IPTU, captação de investimento para construção ou expansão ou modernização. É lógico que se você tem empresários sem capacidade de investimento, hoje eu mesmo estava conversando aqui com alguns, que não fazem por quê? Porque falta uma visão direta de uma política de incentivo. Vamos criar um IPTU verde para os hotéis e para os empreendimentos que fizerem uma questão de sustentabilidade, porque vai ter menos lixo para recolher na cidade, porque vai ter mais sustentabilidade, porque vai preservar o meio ambiente. Vamos criar uma questão de quem expandir ou criar produtos acessíveis que vai ser mais fácil de vender no exterior, dentro da hotelaria, dentro dos restaurantes, dentro dos parques temáticos. Eu acho que essa política de incentivo que vai fazer atrair. Por que Disney foi para Xangai e não veio para o Brasil? Porque Disney tem uma série de exigências de políticas fiscais, de políticas integradoras, mas aí recebe 1, 2, 3 milhões, fortalece todo o mercado. É preciso pensar numa política de incentivo do empresário que já existe e para captar investimentos estrangeiros ou investimentos nacionais. Muitas vezes nós fazemos sustentabilidade de um hotel para o quê? Para ver uma série de outras coisas. A gente identifica que na própria cidade, se o investidor faltava criar uma sustentabilidade. É necessário ter um plano diretor de turismo. Ninguém investe se não sabe para onde a cidade está indo. Ninguém se investe se não tem uma boa pesquisa de demanda, se sabe qual o produto, se sabe para onde e como a cidade vai investir. Nenhum hoteleiro, nenhuma rede vai olhar num lugar que não tenha potencial, ou pelo menos possa mostrar um potencial de crescimento. E o mais importante quando nós falamos é o estudo de habilidade econômica do empreendimento hoteleiro. Tem que ser um estudo de habilidade profissional. Eu sou investidor de hotel, eu vou investir se eu tiver um estudo profissional de estudo de habilidade, para saber se vai ser viável. Por quê? Eu preciso saber qual é o potencial, e aí o plano diretor de turismo pode me ajudar. O tipo de empreendimento, eu vou fazer um super econômico, mid-scale, upscale, luxo, eu vou fazer um resort, eu vou fazer agora com a lei de aprovação de cassino. Você tem uma ideia, no Brazilian Congress Games, que aconteceu em novembro e vai acontecer agora em junho, nós vamos ser palestrantes novamente, tinham pelo menos 18 fundos internacionais ligados a cassino e hotelaria aqui no Brasil. Nós estamos falando de Sense, nós estamos falando de MGA, nós estamos falando de vários tipos e níveis. Mas ele precisa saber qual que é o tamanho. Será que eu faço um apartamento de 20, 30, 40, 18? Qual que é o tamanho do empreendimento? Qual que é o fluxo que eu posso ter? Qual que é a categoria que eu vou estar trabalhando? Quantas UHs eu preciso ter para ter rentabilidade? Qual que é o meu tempo de payback? Um hotel bem rentável, ele está falando de mais ou menos 7, 8, no máximo 10. Tem empreendimento que é fundado aí, fica 15, 20 anos de payback.
teve algum erro no planejamento. E se você criar uma cidade que tem cidades do estado de São Paulo que tem demanda reprimida, você pode então chegar ao tempo de payback de 4, 5, 6 anos. E aí o investidor vem correndo. Depois nós temos o quê? Qual que é o valor de break-even? Qual que é a taxa de ocupação dentro do mercado que você tem? A partir daí você começa a ter lucro. Abaixo disso você está tendo prejuízo, melhor fechar o hotel. Depois, qual que é o valor da diária média? Quanto tem que custar essa diária média? Como eu precifico o valor de diária média do hotel? Projeções de faturamento. Nós temos que ter uma projeção pessimista, real e otimista. Nós precisamos fazer essas projeções. Depois, realista, otimista, valor de investimento, quanto eu preciso investir, como eu vou fazer esse investimento, eu quero fazer um ponto hotel, eu quero cota, eu quero trazer um fundo de investimento, eu quero fazer como para fazer esse investimento e para captar esses investidores. E articulações e negociações, lógico, se você não tem contato com grupos hoteleiros, se você não tem know-how com fundos de investimento, se você não conversa com os empresários, o empreendimento não vai sair. Então esse é o conjunto. É uma fórmula, não é uma fórmula mágica, é uma forma de trabalho, de planejamento, e é aqui que você capta o hotel. Então, quando você precisa, e tem empresas assim como a nossa que faz isso, mas o que você precisa é ter esse modelo bem preparado, e aí sim você capta esse investimento. E finalmente, para terminar, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho força de ir além. Isso que é o turismo, nós temos sempre que estar lutando e correndo atrás, quem fala isso é Cancela. Muito obrigado.